Meus irmãos, vejam na tela esse irmão que está aí. Vocês vão ver nesse vídeo que Deus mostrou a ele. Esse irmão, ele reside na Espanha e vocês vão perceber o quanto é real o que Deus mostrou a ele. Eu vou traduzir para vocês. Vejam comigo, irmãos. Olá, irmãos e amigos. Hoje é 2 de fevereiro de 2024 e Deus me deu uma advertência em sonho acerca da tribulação e da grande tribulação, esse período de angústia, um período a qual nunca houve e nunca haverá. São 7 anos que virá sobre toda a terra, depois do arrebatamento da Igreja de Jesus. No sonho, eu estava com minha esposa, estava levando meu filho a um parque. Meu filho estava brincando com outros meninos no brinquedo e haviam também outros pais com outras crianças. E eu vi que no céu, o céu estava mesclado com dourado e também mesclado com azul. O céu estava muito turbulento e eu estava muito assombrado pelo calor do firmamento e também pelos redemoinhos que se formavam no céu. Também eu vi que as estrelas começaram a se mover. Umas começaram a avançar em filas e outras começaram a girar. Não havia estrela no céu que não se movia. As potências dos céus foram movidas, como diz as Escrituras. E eu estava assombrado. E eu comecei a olhar em volta para perceber se as pessoas também podiam ver, mas percebi que elas não podiam ver. Nós estamos acostumados que as estrelas do céu não se movem, mas todas as estrelas se moviam, todas se moviam, giravam de lá para cá, também em filas e depois regressavam, fazendo como um redemoinho, um espetáculo no céu. Sucedeu que começou a aparecer naves gigantescas, muitas naves no céu, naves como de combates de guerra, pareciam naves espaciais. E no sonho me disseram, são as potestades demoníacas, são as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais. E vai iniciar a grande tribulação. Tudo está sendo preparado para dar o começo a este período de angústia sem precedentes, ao início do império da besta e do anticristo, o dia da ira de Jeová. E vieram muitas naves de combate imensas, como naves espaciais. Pareciam que eram demoníacas e eram potestades muito poderosas que operavam sobre o céu. Estavam se movendo para esse período tão terrível, amargo e escuro da história da humanidade. É a grande tribulação profetizada em Daniel e também em Mateus 24, profetizada em Apocalipse, etc. Voltei a ver novamente as crianças, os pais que estavam conosco no parque de brinquedo, e eu percebi que ninguém se dava conta do que estava acontecendo, só eu e minha esposa podíamos notar. Mudou de cena no sonho e eu percebi que a grande tribulação tinha acabado de começar. E eu vi uma multidão extremamente violenta, linchando os cristãos que se perderam no arrebatamento da igreja. Vi essa multidão enaltecida e endemoniadas, com tochas, com espadas, com palos, vindo a atacar os cristãos que se perderam no arrebatamento da igreja. Eu vi que Satanás, o anticristo, convenceu o mundo de que a odiar e aborrecer os cristãos. E eu vi que os cristãos que foram deixados para trás por ser morno, por falta de santidade, por mundanismo, por não viver uma vida consagrada a Jesus, por não obedecer ao Evangelho, por ouvir música pagã, por fornicar, por ver pornografia, por vestir com roupa imoral,
por não agradar ao Senhor Jesus, por não orar e não ler a Bíblia, por não buscar e nem desejar o Espírito Santo. E eu vi que estavam aterrorizados, se escondendo dessa multidão que queriam pegá-los. E no sonho eu vi que o grupo de pessoas que mais ficaram na grande tribulação foram jovens e adolescentes, e me doeu ao vê-los aterrorizados. E eu vi que a multidão, a maioria das pessoas, elas queriam exterminar as outras só porque eles eram cristãos. Queriam colocar as pessoas em prisões improvisadas. E vi uma moça adolescente de 16 anos que se perdeu no arrebatamento. Por ser rebelde, seus pais eram cristãos, mas ela não os obedecia, vivia numa vida perdida, desobediente ao Rei Jesus e a seus pais. Ao som da trombeta, ela foi deixada para trás. Vi muitíssimos jovens, muitíssimos adolescentes deixados para trás. Me doeu o coração, esse é o grupo que mais se perderá no arrebatamento da igreja. E muitos estavam em famílias cristãs, tendo o evangelho acessível. Mas Satanás os enganou e os escravizou usando os seus amigos. Foi terrível. E terminou o sonho. E eu senti fortemente da parte de Deus advertir a humanidade que a tribulação e a grande tribulação, esse período de 7 anos, o império do anticristo, a qual nunca houve e nunca haverá, que ocorrerá imediatamente após o arrebatamento da igreja. A grande tribulação está para se iniciar. Esteja pronto. Prepara-te, vivendo em santidade, consagrando, amando Jesus a mais que todos, desejando ler a Bíblia, não deixar de orar, buscando a leitura, buscando a presença do Espírito Santo, louvando, andando em santidade, falando palavras santas, não dizendo palavras corrompidas, músicas pagãs. Veja com quem você anda, qual filme você vê. Cuidado com teus olhos, cuidado com sua boca. Esteja irrepreensível ao soar da trombeta. O Senhor Jesus vem. Prepara-nos, Senhor Jesus, para que seja tido por digno, para escapar do que virá, que você possa estar de pé diante dele, do Filho do Homem em sua vinda. Meus irmãos, muito forte, e eu creio que isso veio de Deus. Isso é um grande alerta para todos nós. Irmãos, agora vejam na tela esse vídeo dessa irmã que eu vou colocar aqui para vocês. Preste muita atenção à semelhança que esse vídeo que vocês vão ver aqui tem, a semelhança que ele tem com esse primeiro vídeo desse irmão da Espanha. Vocês se lembram que ele disse que viu naves, espécies de aviões que pareciam com naves espaciais, e ao mesmo tempo ele disse que pareciam coisas demoníacas, Ele não conseguiu identificar exatamente que objeto era esse. E veja o sonho que essa irmã teve, e vocês vão ver a semelhança que tem com essa parte do vídeo desse irmão que acabou de dizer aí para nós. Hoje é dia 21 de março de 2024 e eu estou aqui para compartilhar um sonho que eu tive essa noite. E depois que eu compartilhei no WhatsApp com algumas pessoas, eu recebi de algumas pessoas também, pastoras, bispas, amigas, homens e mulheres de Deus, sonhos parecidos com esse que eu tive, bem parecidos. Então eu tenho convicção, eu tenho certeza que Deus está falando. E eu quero trazer para ti, homem, mulher de Deus, povo santo, uma convocação de oração com o relatar desse sonho que creio eu ser um despertamento do céu para minha, para a sua vida,
Porque a palavra de Deus vai dizer em Amós que nada acontece sem antes o Senhor revelar os seus profetas. E conforme eu sonhei, conforme mais pessoas sonharam, conforme uma bispa, né, e pessoas de lugares diferentes, eu sou de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, a bispa de São Paulo, pessoas de lugares diferentes estão tendo a mesma sonhos ou visões parecidas. Eu creio que o Senhor está chamando, o Senhor está convocando o exército dele para a oração. Eu vou para o sonho para não prolongar muito aqui. Eu não sou de ficar fazendo vídeo e ficar falando curta, comenta antes de... Não. Eu trago o que Deus manda e ponto. E o povo que vai assistir e ouvir é o povo que Deus direcionar, porque ele sabe que é povo que vai orar. Aquele que não acreditar, que passar para poder fazer palhaçada, brincadeira, zombar, desrespeitar, também não estou me importando, vai prestar conta para ele. Mas vamos ao sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar e de repente eu olhava para o céu e eu via descer do céu algo que começava pequenininho e eu pensava ser um helicóptero ou um avião. Mas ele descia, não descia assim, não descia assim, caindo, não, ele descia assim, era assim, o objeto descia assim, do céu, nessa forma. Quando estava longe, ele vinha com mais velocidade, mas conforme foi chegando sobre a terra, ele foi diminuindo a velocidade até se assentar sobre a terra. E conforme foi chegando sobre a terra, os olhos já não podiam ver o início e o fim do objeto que ficava na horizontal sobre a terra porque era gigantesco. Eu não conseguia ver aqui o início e o fim. Eu só via aquele monstro daquele objeto enorme, né, de material de ferro, metal, sei lá, né, material de avião, lata, sei lá o que era, mas era um objeto enorme. E aquilo impactava com a terra e ficava parado. E nisso se juntou multidões de pessoas, multidões. E de dentro, na frente ali, né, daquele objeto, estava a jornalista Fátima Bernardes. E ela estava com o cabelo curtinho, estava com o cabelo assim bem curtinho, tipo no pezinho da orelha. E ela estava querendo narrar o que aquele objeto, né, falar sobre aquele objeto, e todo mundo querendo saber o que era aquele objeto, o que aquele objeto significava, e parecia que ela estava ali para poder cobrir essa reportagem, para poder informar para as pessoas, para a multidão que superlotou aquele lugar, para poder informar o povo o que era aquele objeto, porque era muita gente curiosa. E eu pegava o meu celular e eu ficava no meio assim das pessoas querendo meio que fotografar, e eu fazia assim por cima, pelo meio, mas o meu celular não captava. Eu olhava no celular aqui, né, esse aqui é um leque, claro, mas eu olhava assim no celular, na tela do celular não captava o objeto. E eu olhava olho nu, tava aquela monstruosidade. Eu olhava de novo no celular, ficava assim fazendo dentro do celular, na câmera do celular, não captava. E eu fiquei muito impactada porque conforme eu ia chegando mais perto, que eu conseguia ouvir a voz da Fátima Bernardes, ela não falava o português, ela falava umas outras línguas que eu não conheço. E assim todo mundo não entendendo, confuso, querendo entender o que ela estava falando, o que ela estava explicando, como se ela estivesse tentando mostrar que aquele objeto estava trazendo uma informação do espaço, sei lá, algo assim. Mas ninguém entendia o que ela falava. O tempo todo ela falando, o tempo todo ninguém entendendo e todo mundo muito esvoraçado, e aquele objeto ali. E depois que eu acordei desse sonho sem conseguir identificar, eu recebi uma mensagem de uma pastora amiga que sonhou também com um objeto no modelo de uma estrela caindo do céu, impactando com a terra. Hoje também, nessa mesma data, 21 de março de 2024. E ela me contou o sonho primeiro, antes de eu contar o meu para ela.
E depois eu contei para uma amiga de São Paulo, bispo, e ela também disse que ela teve uma visão de algo também prateado, brilhante, caindo do céu, com velocidade. Então são assim visões e sonhos muito parecidos para ser tipo nada a ver, comum. Eu creio muito num recado de Deus. Eu creio até que a presença da repórter Fátima Bernardes ali, a primeira rede de imprensa a comunicar, Rede Globo, algum acontecimento muito grande que está por vir sobre a Terra, e assim que vai impactar, mas também vai confundir muita gente, porque ela tentava falar e ninguém entendia. E também muita gente não vai conseguir registrar, ver, compartilhar ou entender, porque no celular não via, mas aos olhos nus todos viam. E muita gente estava fazendo a mesma coisa, porque fazia assim com o celular, não via, aos olhos nus viam e ficavam espantados. Gente, é isso, não vou passar do que Deus me deu, do que eu sonhei, porque seria de mim. Mas eu creio que isso é uma convocação de Deus ao seu exército na terra. Vamos orar. Vamos orar porque coisas muito fortes, muito grandes, muito profundas estão vindo sobre a terra. E eu estou tentando aqui saber que luz azul é essa que está aqui do meu lado. Não estou conseguindo identificar, mas amém. Então, ó. Engraçado, né? Mas amém. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que cubra os dele, que nos guarde, que nos proteja. Estamos aí com previsões de chuvas fortes. Não sei se está relacionado a isso, não posso precisar. Mas quero te convidar a entrar para o exército de oração. Deus te abençoe. Meus irmãos, o que é que vocês acham de tudo isso? Eu peço a vocês que comentem aí o que é que vocês acharam desse vídeo, desses dois vídeos, aliás. E ela disse uma coisa que realmente faz muito sentido, porque são várias pessoas, né? Como ela disse, que foi contar o sonho para 2 pessoas, e essas pessoas também tiveram sonhos semelhantes ao dela. E o primeiro vídeo que eu coloquei do irmão lá da Espanha, vocês viram que ele viu também espécies de naves espaciais, ele sentiu que aquilo era algo demoníaco. E eu também creio, irmãos, que algo que é sinal, que é aviso de Deus, para avisar que algo está para acontecer. São coisas que devemos prestar bem atenção. E na grande tribulação, né, as pessoas elas serão monitoradas, as pessoas serão controladas, os cristãos que aqui ficarem serão perseguidos. E eu creio, irmãos, creio sim que terá objetos, né, voadores, né, que estarão identificando, que estarão monitorando, que estarão perseguindo essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.